Fala, impressionador! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso mini curso de HTML e CSS aqui da Hashtag Programação. E esse que é o último episódio dessa série aqui, o episódio no qual a gente vai terminar de montar o nosso projeto. Esse projeto aqui, a gente construiu como um caminho para que pudéssemos exercitar conceitos de HTML e CSS enquanto construímos uma página para um produto nosso que vai ser consumido pelos nossos clientes. Beleza? Então aqui nessa aula a gente vai finalizar isso aqui e deixar preparado para já mandar para o embalo essa página aqui. Beleza? Para que ela possa ser utilizada pelos clientes então. Beleza? Então sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Então vamos lá, galera. Na aula passada, a gente criou algumas seções novas para nossa página e a gente fez alguns ajustes estéticos sobre isso aqui. A gente criou a seção lá dos empregados, né, com os relatos dos empregados, a gente botou lá 2 típicos funcionários da nossa empresa. Beleza. Aqui agora a gente vai criar a última seção da página, que é a seção que contém um formulário de inscrição para que a gente pegue o contato daquele cara, tenha aquela ali informação e possa mandar contato para ele por e-mail, né? Mandar assim promoções, novos produtos, ter aquele contato com o cliente. Isso aqui é bastante importante para você que tem o seu negócio, né? Vamos lá. Para isso, então, eu vou fazer o seguinte. Seguindo aquela mesma lógica do que a gente estava fazendo até então, eu vou criar mais uma section, e essa section vai ser a section final, e o ID dela vai ser account. Account esse que é o ID que já está registrado ali na navegação. Na navegação ali em cima você tem a seção de registre-se, saca só, aqui ó, crie sua conta, e aí tem aqui ó, account. Então isso faz com que, no momento que eu tenho essa seção aqui, essa section, com o ID account, isso faz com que, se eu clicar lá, eu seja direcionado para cá, sacou? A minha página vai scrollar automaticamente até chegar nesse ponto. E aí aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pensar nessa seção account de 2 formas diferentes. Vai ter um formulário de registro e vai ter ali uma imagem do nosso mascote, beleza? Então aqui, deixa eu colocar aqui o formulário de registro. E o formulário de registro ele vai ser aqui, ó, um article, beleza? Esse article vai ser, o ID vai ser registration form, formulário de registro, e aqui dentro a gente vai colocar alguns campos de texto, tá bom? Input, você vai simplesmente escrever aqui, ó, input, apertar Enter, e ele vai aparecer aqui, ó, input type text. A gente vai copiar isso aqui 2 vezes, tá bom? Ó, deixa eu te mostrar como é que tá ficando a página com essas atualizações. Apareceram aqui 2 campos, beleza? São campos de texto, você consegue digitar coisas aqui, e é o que a gente vai utilizar. A gente não vai parar aqui, eu acho que você já imagina isso, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui ó, um texto também H3, para botar um título aqui nessa seção, e o título da seção é Registre-se para não perder nossas novidades. Beleza? Vou botar isso aqui. E aí, tá. Por hora, eu botei esse título aqui, que você vai ver, ele apareceu aqui, ó. Mas a gente não quer fazer só isso. Como eu disse, eu quero colocar também uma imagem ali do mascote da empresa. E a imagem tá aqui, ó. Imagem source, eu botei aqui. Eu já coloquei ela na pasta de imagens, como a gente está fazendo aqui, ó. Assets, image, beleza? E aí aqui dentro, assets, image, eu tenho aqui, ó. Doodle.png, beleza? Essa aqui é a minha imagem. Aí você pode colocar uma imagem que te seja apropriada. Aí aqui, ó, vou colocar aqui no atributo alt, mascote da empresa. Beleza. Aqui eu já tenho então o início da estrutura que eu quero fazer, tá bom? Agora eu vou te mostrar uma outra coisa. O input aqui, o tipo dele é text, tá bom? O input do segundo aqui, o tipo dele é e-mail, beleza? Eu vou dizer isso aqui é um valor válido para esse atributo, e isso faz com que o campo de texto ali, ele saiba responder de uma forma um pouco mais inteligente, porque ele sabe que ele tá lidando com o e-mail, sacou? Então isso aqui tem alguns benefícios, e aí por isso que a gente vai identificar. Esse aqui é um campo de e-mail, e é isso aqui que eu estava construindo. Ah, Daniel, mas ainda não... Pô, não dá para identificar assim. Você disse que o campo é e-mail, mas como é que eu vou identificar isso aqui? Como é que o usuário vai saber? Isso é uma boa pergunta. Vamos lá. Então eu vou botar aqui, ó, um ID. Aí eu vou botar aqui, ó, ID desse primeiro campo, eu vou dizer aqui, ó, complete name. Beleza? Aí aqui, porque eu quero que esse cara aqui pegue isso aqui, ó, como nome completo. Aqui eu vou colocar simplesmente mail, tá bom? Vou botar isso aqui. E aí, quando a gente faz isso aqui, né, quando a gente coloca esses inputs e dá para eles um ID,
a gente pode então colocar uma label. Label que é um rótulo, né? Então aqui, ó, label é também uma tag HTML, e aí você vê que ele já vem até aqui com um atributo, label for, que do inglês significa para, ou seja, é um rótulo que você está criando, mas é um rótulo que você está criando para quem? E aí eu vou dizer que esse rótulo aqui eu estou criando para esse texto aqui, para esse campo de texto aqui. Ah, e o próximo rótulo que eu criar, que vai ser aqui embaixo, eu vou dizer que vai ser para o cara aqui de baixo. E como é que eu faço a associação, né, do rótulo com o conteúdo? É simples, eu vou dizer aqui que o for, e aí o for dele vai ser complete name, sacou? Então ele sabe agora que o label que eu colocar aqui, ó, nome completo, 2 pontos, ele está associado a esse campo aqui. Beleza. Enquanto esse aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, label for, aqui vai ser mail, ele vai ser uma label, né, um rótulo para esse campo de texto aqui, tá bom? Mas agora a gente vai organizar todos esses elementos como a gente sempre faz, né? Beleza, eu comecei aqui a criar essa estrutura. Agora eu vou vir aqui no meu CSS e vou colocar aqui, ó, primeiro, hashtag account, porque aí assim eu estou selecionando a nossa section lá que tem esse ID, account, e eu vou dizer que ela é, adivinha, um display flex, que essa altura você já está craque em como usar, né? Display flex, beleza, você sabe que o padrão do display flex é definir uma dimensão principal, né, linha ou coluna, e jogar os elementos nessa dimensão, e aí o padrão também dele é assumir que a linha é a dimensão do seu interesse. Aí por isso que ele já organizou aqui, botou esses elementos em linha. Os elementos são o formulário, que é isso aqui, né, são os conteúdos disso aqui, e a imagem. Beleza, então ele já jogou em linha. Tá bom, tá certo, é a linha mesmo que eu quero. Só que eu quero que esses elementos, eles fiquem centralizados, né? Aqui, ó, justify content, eu vou botar aqui, ó, center. Beleza. Eles ficaram mais centralizados aqui, tá vendo? Aqui mais centralizados aqui na página. Tranquilo. A gente ainda tem muita coisa para fazer. Agora, se você der uma olhada, eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esse article e eu quero dar uma estilizada nele, porque ele tá bem esquisito. O article que é o nosso... article que é o retângulo que contém todas as informações do nosso formulário. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou botar aqui, ó, registration form, né? Porque se você der uma olhada, esse aqui é o ID do nosso article. E eu vou dizer que ele também é um display flex. Aqui, ó. Só que ele tentou organizar em linha aqui a parada. E isso aqui eu não quero que ele seja. Isso aqui eu não quero que seja linha, né? Então vamos lá. Aqui vai ser flex direction column. Então agora sim ele está organizado em coluna. Beleza? Eu quero que ele tenha uma cor de fundo azul, tá bom? Eu quero não só isso, mas eu quero assim que a cor do texto seja contrastante com esse azul que eu coloquei aqui, né? Então, você vê, eu coloquei isso aqui. Esse azul é o mesmo azul que a gente definiu e está usando aqui ao longo de toda a nossa aplicação. Então, é só você pegar aquele mesmo valor. Beleza? Aqui você já começa a ver os problemas, né? Repara só, isso aqui tá meio muito colado assim. Aqui ele tá colado nessa célula aqui que é de um conteúdo anterior. A gente vai fazer todos esses ajustes. Mas vamos lá. O primeiro ajuste aqui que eu quero fazer também é o seguinte. Height, a altura desse retângulo aqui, que você consegue ver claramente o que é, porque ele é de fato um retângulo azul aqui. A altura dele, eu quero que seja, eu vou botar um valor aqui especial, que é o fit content, que é o seguinte. Bota a altura suficiente para você poder abrigar todo mundo que está dentro de você. E é isso aqui que ele fez. Ainda é isso aqui só? Não, tem mais do que isso. Mas isso aqui já é um bom ponto de partida. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse retângulo ter um pouquinho de área de respiro assim visual. Então eu vou colocar um pouco de padding nele. O padding dele que eu vou botar aqui é 2 rm, tá bom? 2 rm. E aí agora, você vê que ele ficou assim, ele ganhou uma margem aqui, né? Assim, o espaço entre esses elementos e a borda do retângulo, beleza. Só que agora, voltando aqui para o account, que é mais aqui em cima, eu vou fazer ele ter uma margem, tá bom? Uma margem de 4 rm e 0. O que isso aqui faz? O account é essa seção aqui, ó, que contém tudo isso aqui, todo o formulário e a imagem, beleza? Quando eu falo que a margem dessa seção vai ser 4 rm e 0, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu quero pegar e jogar 4 rm para cima e para baixo, enquanto para a esquerda e para a direita o meu valor vai ser 0. Beleza?
Então aqui com isso a gente conseguiu dar aquela espaçada e esses elementos aqui passaram a não estar mais um em cima do outro, assim, sem sufocados ali no espaço. Beleza? Então tá. Mas agora a gente vai fazer o seguinte, no Registration Form, que é esse retângulo aqui, a gente ainda vai fazer mais uma coisa, que é, vamos lá, Border Radius, né? Border Radius, aqui eu vou botar 8 pixels. Eu botei aqui mais retangular, mais redondinho, né? Não, 10 pixels era melhor, que era o valor que eu estava usando nos outros. Tá bom? Então aqui, ó, a gente tem aqui o nosso conteúdo. Beleza? Tá aqui. Agora, eu quero fazer mais uma coisa. Eu quero pegar esses elementos aqui, ó, esse aqui do formulário. O formulário é um display flag, certo? O display flags, ele habilita, quando um retângulo desse está configurado como display flags, eu ganho algumas propriedades que eu posso utilizar que são bastante interessantes. Uma delas, e que a gente já até utilizou, é a propriedade gap, que define um vão entre os elementos. E aí, se você for ver, esse registration form tem que elementos? Tem esse título, tem esse nome aqui, tem essa label com esse campo aqui, e tem essa label com esse campo aqui, ó. Você tá vendo que, ó, botar aqui, aqui era nome, aqui era e-mail, aqui, já tá até me permitindo ter sugestões, né? Acesso a sugestões. Beleza? Ó, aí eu vou fazer o seguinte, 2REM, esse vai ser o espaço que eu vou definir para os caras. Só que, se você for ver, isso aqui fez com que a label também ficasse espaçada do campo ao qual ela pertence. Por quê? Porque tanto a label quanto o campo são filhos desse display flags que eu estou configurando, sacou? E aí ele fez o seguinte, ó, entre dois filhos meus vai ter 2RM de espaço. E como é que a gente resolve isso? Aqui a gente vai resolver de uma forma bem simples. É o seguinte, eu vou criar uma div, tá bom? Div, que vai ser simplesmente uma divisão, e nada mais do que isso, por isso eu estou usando a tag div e não uma tag com significado maior. Vai ser simplesmente uma divisão que serve aqui para agrupar a label e o campo ao qual ela pertence. Eu quero aqui, ó, deixa eu inverter a ordem. Eu quero aqui que os elementos externos, como esse article aqui, enxerguem tanto a label quanto o campo para você escrever, como um cara só. Ele tem que ser um elemento só, sacou? Tá bom. Entendendo isso, a gente entendeu por que a gente precisa colocar essa div. Eu vou colocar aqui até uma classe nessa div, tá bom? Class vai ser igual ao seguinte, input wrapper, né? Input wrapper, que é um nome que significa isso aqui, né? Input é esse campo aqui no qual você coloca as entradas do usuário, né? As informações que o usuário com as quais o usuário vai entrar na plataforma. E aí eu vou botar aqui. Wrapper é porque embrulha, né? Essa div aqui está embrulhando o campo de informações do usuário. Assim como essa div está embrulhando esse campo com informações do usuário. Então, por isso que eu defini essa classe com esse nome. Class aqui dessa div também vai ser input wrapper. Beleza. Aí esse input wrapper, por exemplo, aqui ó, input wrapper, a gente sabe que aqui no CSS, quando a gente quer estilizar uma classe, a gente seleciona, a gente coloca ponto para comunicar que a gente está querendo selecionar a partir de uma classe, a gente está querendo botar, a gente bota em seguinte o nome da classe, e aí aqui dentro a gente configura ela. Adivinha, a classe também vai ser display flags. Aqui, ó, display flags, botou os dois alinhados, né, na mesma linha, mas eles já estavam. Tá bom, beleza. A gente vai fazer mais alguns estilos para isso aqui, mas não agora, tá bom? Com isso aqui, o que eu quero fazer é o seguinte, quando essa div, aí você tem que lembrar o seguinte, input wrapper é essa div que engloba a label, né, o rótulo aqui do campo e o campo, tá bom? Quando ela é um display flags, isso também me permite fazer o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, input wrapper, label, ou label não, aqui vai ser input, tá bom? Input wrapper, input. O que eu tô fazendo isso aqui? Eu tô falando, ó, pega todo elemento input que existe dentro de um elemento com a classe input wrapper, que é exatamente isso aqui que o Visual Studio Code está mostrando aqui, tá vendo? O elemento com a classe input wrapper e aí dentro tem o input. Esse cara que eu quero estilizar. E aí eu quero botar para ele a seguinte propriedade, flagsGrow 1. O que isso significa? Para um elemento que é filho de um display flags, eu posso dar flagsGrow 1 e isso significa cresça o quanto de espaço o seu pai permitir que você cresça. Vamos lá, salvei e olha só, os campos cresceram aqui.
Beleza? Só que agora você viu que tem uma coisa meio desalinhada. A gente não quer deixar isso aqui assim. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Input wrapper. Label. Agora eu quero selecionar os rótulos aqui desses campos. E aí o rótulo, eu quero que ele tenha uma largura definida. Então vamos botar esse width aqui. E esse width, aqui ó. Esse width aqui, o que eu quero fazer com ele? Eu vou clicar aqui, vou apertar F12 aqui na nossa página para abrir aqui o DevTools. E por que eu vou fazer isso? Para um negócio super bacana. Eu vou selecionar aqui, ó. Selecionar aqui esse seletor aqui, né? O seletor de elementos. Passar o cursor aqui em cima e eu vou ver quanto espaço a maior label ocupa. Se você for ver, apareceu aqui, ó, 116.5 pixels. Esse é o espaço dessa maior label, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero padronizar. E aí eu vou padronizar botando então aqui, ó, 130 pixels, porque eu sei que cabe a maior label e eu sei que cabe a menor também, consequentemente. Tá bom? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, text align, ou seja, alinhamento do texto vai ser no final da div. Beleza? Por fim, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um padding right, ou seja, eu quero dar um espaçamento à direita de 10 pixels. Um espaçamento interno para fazer com que a label não esteja tão colada com o campo de digitação. Tá aqui. E aí agora, você vê, isso aqui tá bacana, porque isso aqui... Bom, já tá mais bacana, né? Isso aqui já ajusta aqui certinho. E aí, se você for ver também outra coisa, olha só. Cliquei aqui, bem as patinhas, ele subiu para o início da página. Cliquei aqui sobre... olha só esse problema. Isso aqui é um problema, por quê? Porque como é que funciona essa navegação aqui, ó? Quando você clica, ele alinha, e se ele puder, ele vai subir até aquele elemento, o elemento no topo da página, sacou? E é exatamente o que aconteceu aqui no sobre. Só que, olha, quando ele alinha para ser o topo da página, o que acontece? Ele acaba ficando embaixo do nosso header aqui da página, sacou? Ele acaba ficando embaixo aqui do header da nossa página. E aí, como é que a gente vai resolver isso? É simples. Se você vier aqui no header, nas nossas definições do header lá atrás, a gente botou um padding de 2 RM. Significa que a gente tem um header que tem 2 RM de espaço para cima e para baixo, ali, e aqui no meio o conteúdo dele. O conteúdo dele são esses textos aqui, beleza? Então, basicamente, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero ver qual é o tamanho máximo do header, qual é o tamanho do header, e eu quero compensar esse tamanho para que ele nunca obstrua nenhum conteúdo aqui que eu quero exibir, sacou? Esse conteúdo aqui, eu fiz essa conta. Ela dá mais ou menos assim, uns 6 RM é um bom valor pra gente. Beleza? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui toda a section nossa, e as nossas 4 principais sections, elas são Hero, elas são depois o About, aí agora o Employee, e por fim, essa última aqui que a gente criou, não é? Que é a do Account. A gente vai ver aqui então do Hero, ó, padding 4RM0. Ele já tem um 4RM para cima e para baixo. Beleza, eu quero um pouquinho mais. Vamos botar 6. Tá bom? Vamos botar 6. E aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o About, ele tem 10 de margem. O 10 de margem é legal, mas aqui margem não vai resolver. Sabe por quê? Por que a margem não está resolvendo? Eu vou te mostrar uma coisa. Padding resolveria. E aí, repara só, por que padding resolveria? Vou clicar aqui no sobre, não está mais obstruindo, né? Beleza. Agora você já viu que o que eu estou falando é verdade. O padding, de fato, resolveria e a margem não. Por quê? Porque o padding, ele é um espaço interno do elemento. O padding faz parte do elemento, sacou? O HTML olha para o elemento e ele entende que o padding faz parte do total dele, do retângulo dele. Lembra que os elementos, acho que eles são enxergados como retângulos pelo navegador. Então, o padding é um espaço interno do retângulo. Quando você fala que o padding tem esse espaço interno, o navegador, quando for alinhar, ele vai alinhar até o topo do retângulo e vai incluir esse espaço interno. Quando a gente colocou 10 RM de margem, ele ignora a margem. Ele ignora a margem, porque margem é espaço externo, não faz parte do retângulo. Então, ele sobe, passa da margem, e aí pega aqui, começa a pegar o conteúdo a partir da borda do retângulo. Lembrando que a margem é da borda para fora. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, 10 RM para mim é muito. Eu vou manter isso aqui, eu vou manter essa margem aqui desse elemento, eu vou copiar essa propriedade aqui,
da linha de baixo, eu vou trocar ela para padding, e eu vou fazer o seguinte, esse espaçamento total, tanto o margem quanto o padding, os dois somados devem dar 10, e fazendo com que o padding seja aquele 6 RM que a gente calculou. Quando a margem for 4 e o padding for 6, o espaço total que vai existir entre duas seções vai ser 10. Mas, agora eu posso clicar aqui no sobre e aparece aqui, né? Sem obstruir o conteúdo que eu estou querendo exibir. Sacou? Então isso aqui é uma coisa importante. Beleza? Tá aqui, ó. Sobre. Aí aqui, ó, funcionários. Essas aqui também, né? Porque aqui não tem espaço suficiente. Se tivesse mais coisas aqui para baixo, esses caras aqui, eles também iam ficar abaixo aqui do header, pelo mesmo problema. Então vamos resolver esse mesmo problema dessa mesma forma. Pegar esse margin em padding aqui e vou copiar para a seção de employees, tá vendo? Esse aqui é, na verdade, o employees container. Employee container, a gente vai pegar aqui e vai botar margin em padding. Beleza? Então tá aqui, ó. Beleza? Aí agora você repara, eu cliquei aqui, funcionários, e ele ainda está obstruindo. Por que ele está fazendo isso? Porque lá atrás no HTML, a gente disse que o href aqui, aquela navegação aqui, funcionários, está apontando para a seção employees. Só que aqui a gente está usando a seção employees container. Essa seção employees só tem aqui os depoimentos. A gente quer que os depoimentos e o título estejam presentes. Tá bom? Então agora eu fiz esse pequeno ajuste no HTML. Vou atualizar aqui, ó. Repara. Sobre, meias patinha. Isso aqui é a linha também. Esse aqui é a linha também, tudo certinho. Esse aqui também é a linha, tudo certinho. Você tá vendo? Tá tudo alinhando agora certinho. Beleza. No style.css eu vou voltar aqui. Eu botei aqui no employees container margem e padding. E agora eu vou pegar aqui no account e vou trocar esse... Botar aqui, margem 4RM0 e padding 6RM0. Beleza. Com isso aqui, olha só, eu consigo agora ter uma navegação perfeita para cada um dos meus elementos. Tá vendo? Agora tem um outro detalhe, que é, agora que a gente tem espaço suficiente para essas fotos aqui, dessas crianças, subirem aqui e passarem aqui no header, você tá vendo que elas estão ficando acima do header? Isso é um problema. E como é que a gente vai resolver esse problema? Aqui, ó, na parte de employees, a gente tinha uma definição aqui de style para essa imagem, né? Para essas imagens desses funcionários exemplares. E essa imagem aqui, a gente vai dizer que ela tem um z-index 0. O que significa z-index 0? Significa que, ó, imagina que você tem várias folhas de papel, tá bom? Uma em cima da outra. E aí em cada uma delas você tem um desenho. Imagina que você tem, sei lá, 3 folhas de papel. Você tem um desenho de uma bola, e em cima você tem um desenho de um triângulo numa outra folha, e em cima você tem um desenho de um quadrado, tá bom? Bola, em cima triângulo e em cima quadrado. Beleza? Essa aqui eu vou chamar de baixo de folha 0. Essa aqui é a folha 1. E essa aqui é a folha 2. Então, quem é que está em cima? O quadrado. Por quê? Porque ele está numa folha que está acima das demais. Esse aqui é o z-index. Da mesma forma, eu estou dizendo que isso aqui, ó, a imagem ela vai estar no nível 0. E aí eu vou dizer que o header ele vai estar no nível 1. E quando eu faço isso aqui, eu falo, ó, eles estão em 2 folhas diferentes e o header está numa folha acima aqui dessas imagens. Então agora elas não ficam mais por cima. Beleza? Esse é o z-index. E aí agora a gente vai fazer o seguinte. Tá, a gente aqui ajustou, na verdade, bastante coisa. O que eu quero fazer aqui é, ó, se você vier aqui, você vê que a gente tem que ter um botão para o cara clicar e mandar aqui as informações quando ele de fato se inscrever, né? Beleza, para isso eu vou criar aqui um botão, de fato, aqui ó, section, aqui account, era o que a gente estava fazendo. Logo depois aqui, ainda no formulário, o formulário é definido aqui dentro desse article, beleza? Aqui ó, button, e eu vou botar aqui ó, cadastrar. Beleza? Apareceu aqui um botão. Apareceu aqui um botão e a gente vai estilizar ele. Tranquilo? Como é que a gente vai estilizar esse botão? Primeiro de tudo, na verdade, eu vou botar um ID nele. Aqui, ó. ID. Register Button. Tá bom? Register Button. Isso aqui vai ser o ID do nosso botão. Então, eu vou pegar aqui, ó. Register Button. Botão de registro, né? Aqui. E eu vou dizer que ele vai ser... Eu vou dar para ele um padding de 0.2 RM. Por quê? Porque eu quero que ele tenha uma margenzinha aqui dentro, né? Um espacinho maior aqui entre o texto interno dele e a borda aqui do botão. Tá bom?
Não só isso, mas eu quero que a borda do botão, falando das bordas do botão, eu quero que elas sejam arredondadas. E eu quero que elas sejam arredondadas em 8 pixels. Essa aqui eu quero que seja mais arredondadinha, mas nem tanto. Beleza. Aqui eu quero que a fonte esteja em negrito. Eu quero que essa mensagem esteja aqui bem presente, bem forte. Tranquilo? Beleza. Essa mensagem tem que estar forte. Agora, eu quero que a mensagem seja forte, então eu também vou aumentar o tamanho da fonte. Aqui, ó. Um REM. Tá aqui. Beleza, aumentou também. Eu vou trocar a cor de fundo desse botão. A cor de fundo desse botão que vai ser F0, F0, F0. Beleza? Que é um tomzinho de branco aqui, que acho que acertou aqui, tá bom? E a cor do elemento, a cor do conteúdo dele, que no caso aqui é um texto cadastrar, eu quero que seja o azul tradicional que a gente sempre usa. Tá aqui. Tranquilo? Não só isso, mas eu quero também ser capaz de passar o cursor em cima desse botão e aí ver alguma coisa que me indique que ele pode ser, que eu possa interagir com ele. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, register button. A gente já fez isso aqui, né? 2 pontos, hover. Ou seja, a gente vai adicionar um estilo que vai ser aplicado para quando eu estiver com o cursor pairando sobre o botão. E aí eu vou pegar essas duas informações aqui, ó. Eu quero trocar a cor de fundo e a cor do elemento. A cor de fundo, eu vou cortar aqui. Eu quero que seja esse azul clarinho que a gente já tinha definido aqui também. Então, repara. Ele troca para esse azul clarinho, tá vendo? Mas eu quero que o texto continue super legível. Então, eu vou trocar a cor do texto também quando eu trocar a cor do fundo. Beleza, né? Acho aqui que já tá bem claro. Tá uma coisa aqui bacana. Tem uma coisinha só, e aí essa aqui é uma firula minha, mas é uma oportunidade bacana também de eu te mostrar uma coisa, que é o seguinte, eu quero que isso aqui aconteça. Só que isso aqui tá acontecendo, assim, eu passo o cursor em cima e ele troca na mesma hora de cor. Eu quero que seja uma coisa mais gradual, mais suave. E aí, para isso, eu vou colocar a propriedade transform, que é para caracterizar qualquer transformação que vai acontecer aqui com ele, beleza? Transform, eu vou dizer o seguinte, que é uma transformação que eu vou aplicar para todo tipo de mudança que acontecer nesse cara aqui. Beleza? All. Todas as mudanças, todas as propriedades que mudarem, elas vão estar sujeitas a essa regra aqui que eu colocar. Beleza. Transformação, all. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ó, ease in. Ou seja, eu vou deixar a transformação mais suave. Eu vou deixar a transformação menos instantânea e mais suave. E eu vou dizer que a transformação vai durar 2 segundos. 2 segundos é muito tempo. Mas é porque vai ficar escrachado aqui o que eu tô querendo mostrar pra você. Saca só, passei o cursor em cima. E, peraí, pessoal, eu cometi um erro aqui. Na verdade, o erro aqui é porque essa propriedade não é transform, é transition, tá bom? Eu quero caracterizar a transição aqui de uma propriedade para outra. Ó, passei o cursor aqui em cima, olha só o que aconteceu. Aquela transformação passou a ser bem mais lenta e bem mais gradual, do jeito que eu estava comentando aqui com vocês. Mas agora você viu aqui que 2 segundos realmente é uma aberração. Isso aqui eu botei só para deixar muito claro como a gente pode manipular o tempo que essa transição vai demorar. Eu vou botar aqui 0.1 segundo, e acho que 0.1 segundo é um tamanho bom. Tá vendo? É um tamanho de duração bom. Beleza. Com isso aqui, eu acho que a gente tem aqui algumas coisas boas. Ó, a gente pode botar aqui o nome, a gente pode colocar aqui. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e eu vou dar uma melhorada nele, que é o input, ele devia ter um padding também, de 0.1 REM. Só pra, na verdade, dá pra fazer mais. 0.5, não, 0.5 ficou muito. 0.3 REM, bom tamanho. Aqui, eu vou botar aqui, ó, o font weight, eu vou botar bold. Ou seja, eu quero que o texto aqui do cara apareça em negrito. Beleza? O que ele está digitando apareça em negrito. Agora, se você for ver, a label ela é alinhada com o topo do campo input. E eu quero que ela seja alinhada com o centro. E aí eu vou voltar aqui ó, no input wrapper e eu vou fazer o seguinte, display flex. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Display flex, então ele organizou os elementos em linha, significa a direção secundária, a direção cruzada e a coluna. E eu vou alinhar os elementos segundo essa dimensão cruzada. Na dimensão cruzada, que aqui é a coluna, por isso eu vou usar a propriedade align items, é a propriedade que alinha os elementos na dimensão cruzada. Aqui, align items, e eu vou botar aqui, ó, center, ou seja, eu quero centralizar eles em relação à vertical. E aí agora ficou certinho, né? O label ficou alinhado com o campo aqui, tá bom? Eu vou fazer mais uma coisinha, uma firula bem leve, mas é uma firula leve que eu aprecio bastante, que é isso aqui, ó, o border radius,
e ela vai ser 5 pixels, tá bom? Eu vou deixar aqui as bordinhas mais arredondadas aqui do nosso campo de input. Bem suave aqui, mas é só porque acho que dá um ar mais amigável. Tá bom? E aí agora, com isso, a gente tem a nossa landing page. Repara só, a gente tem a nossa landing page, a gente consegue acessar aqui, a gente consegue ser direcionado para cada um dos elementos, e a gente aproveitou para, na verdade isso aqui era o grande propósito, a gente aproveitou para exercitar conceitos de HTML e CSS, tendo o nosso primeiro contato e fazendo uma página do zero. Beleza? Lógico que isso aqui era uma brincadeira, ninguém está querendo vender uma meia que está com um furo na ponta feito por um cachorro, mas eu espero que com isso aqui eu tenha conseguido ilustrar para você como é o processo de pensar numa página a partir da criação dos elementos e da estilização dos elementos e da organização deles. Beleza? Então, ó, se você gostou, deixa o seu like para sinalizar. Isso é importante para a gente saber e que vocês estão curtindo e que vocês querem ver outros conteúdos dessa natureza. Aproveita e se inscreve no canal, porque a gente já tem novos conteúdos planejados e eles estão super bacanas. Eu tenho certeza que você vai se amarrar. E, por fim, aproveita e escreve aqui nos comentários para mim. Você, por acaso, compraria uma meia com um furo no dedão? Ó, tem um argumento aqui, né? No calor do verão, isso aqui é uma boa, pô, fica refrescante. O que você acha? Quero saber aqui nos comentários. Beleza? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso projeto. Eu acho que ficou um projeto bem legal aqui, ficou bem humorado. Beleza? E eu te vejo, então, na semana que vem. Até lá e bons estudos. Valeu!